Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso evento. Vamos esperar só mais 5 minutinhos, mais 3 minutos, até dar o nosso horário. E aí a gente já inicia, tá bom? Esperar o pessoal chegar. Bom, enquanto isso, só para lembrar vocês, né? Para seguir o nosso canal no YouTube, não esqueçam. E mais tarde, às 19 horas, nós vamos ter uma palestra com a professora Luciana De Bortoli sobre a questão das resistências bacterianas, certo? Então, não percam também. Então, já são 17h59. Então tá certo, vamos começar, né, pessoal? Boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro simpósio de microbiologia e biotecnologia, organizado pelos alunos do programa de pós-graduação em biologia e biotecnologia de micro-organismos da Universidade Estadual de Santa Cruz, localizado no município de Ilhéus, Bahia. Esse ano nós estamos com a versão online. E eu me chamo Amanda, sou mestranda do programa e é com muita satisfação que daremos início à nossa terceira noite do nosso evento com a participação da professora Érica Antunes Vasconcelos. Ok? Eu vou chamá-la aqui. Prontinho. Esperar a professora aceitar. Pronto. Olá! Tudo bom, Olá, professora? tudo bom? Eu tô tendo Então, retorno. Não sei se sim, vocês estão ouvindo um retorno também. tá ouvindo o retorno? Tô. Deixa eu Tá ver se dando eco a faço. minha voz? Não, eu tô ouvindo a minha repetida. Então, pode ser a questão da conexão. Vamos ver uma coisa aqui. A senhora pode sair e voltar de novo, só para ver se consegue melhorar, tá bom? Só que eu não sei se eu vou saber voltar, hein? A senhora volta e aí eu te Me adiciono inclui. Tá, novamente, tá tá bom? bom.
Vamos ver se agora funciona. E agora, tá ok? Professora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professora? Tá ouvindo? Agora sim, pronto. Pronto? Resolveu? Pronto. Tá dando Pronto. retorno do mesmo jeito, mas tudo bem. Vixe. Será que é por causa do fone de ouvido? Tá, vamos ver se. Pronto. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Melhorou? Melhorou. Assim não dá retorno. Pronto. Eu só vou pedir pra você falar um pouquinho mais alto, porque sem um fone. Ah, tá bom. Bom, eu gostaria de agradecê-la, né, por aceitar o nosso convite aqui. É uma honra tê-la aqui na nossa live, né? E a gente vai falar de um tema assim tão importante, né? É o tema cuidando da saúde mental na pandemia e na pós-pandemia. Então, assim, o que é que a gente pode dizer desses fatores que implicam na nossa saúde mental nesse contexto de pandemia, né? Eu quero agradecer o convite, né? Da equipe, né, do pessoal da pós-graduação. Para mim é um momento, né, bastante importante estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e dialogando, né, com os participantes. Sim. Professora, só um minutinho, que com essa confusão eu esqueci de apresentar a senhora. Mas vamos lá. A professora Érica Antunes Vasconcelos é graduada em Psicologia pela Universidade de São Francisco. Ela também é especialista em arte-terapia e psicologia analítica junguiana pela Unicamp e também é doutora em ciências médicas pela Unicamp. Atualmente é professora adjunta da nossa UESC e é uma das coordenadoras do projeto Espaço Psi UESC e também é membro da equipe gestora do projeto E-Terapias da UESC. Bom, agora sim, né? Tá. Ficou bem melhor. Vamos Então, dar continuidade, então, sobre essa questão da saúde mental. Sim, eu quero começar, assim, falando um pouco desses dois projetos, né? Porque, assim, que através desses projetos, um que é um projeto de extensão, que é o Espaço PsiUESC, e o outro é um projeto de pesquisação, através desses projetos é que eu pude também adquirir uma grande experiência, né, com relação a essa questão mesmo da saúde mental em relação à vivência, né, das pessoas nesse período de pandemia. Porque são projetos que oferecem apoio psicológico, né? Um deles é mais específico aos estudantes da UESC, mais especificamente na área da saúde, porque é para trabalhar a questão da formação de profissionais da saúde, que é o Espaço PsiUESC. E o outro projeto de e-terapias é um projeto mais amplo, que ele ofereceu várias estratégias terapêuticas em grupo, tanto para a comunidade acadêmica, né, universitários e servidores, né, públicos, quanto também a comunidade geral, né? Inclusive a gente teve procura de pessoas de outros estados até, né, por conta da divulgação e essa facilidade, né, de um trabalho remoto à distância. Então, assim, o que a gente tem observado muito, né, e acho que isso chamou muito atenção na pandemia, é essa preocupação com a saúde mental das pessoas. Verdade. Desculpem. O que antes era considerado de uma maneira não tão importante, né, a saúde mental muitas vezes em segundo plano, né? Ou então a saúde mental muito focada nas pessoas que têm um transtorno mental, nos pacientes psiquiátricos, né? E até um pouco vítima de preconceito, né? A questão do trabalho do psicólogo, do psiquiatra, né? Eu acho que nesse momento começou a surgir como uma preocupação da população geral, né? Então, assim, um aumento de número de quadros de ansiedade, né? Pessoas sentindo na pele
sintomas de depressão, né? Então, o impacto do Sim. isolamento social, né? Então, assim, muitas coisas eu acho que começaram a eclodir e começou a existir uma preocupação maior de como as pessoas se cuidarem nesse momento, né? O que elas poderiam fazer para se preservar do ponto de vista emocional e conseguir se manter bem equilibrada, né, no decorrer de todo esse tempo. Então, por um lado, né, a pandemia veio a dar destaque à saúde mental e os profissionais nessa área começaram a ser solicitados, né? Tanto para atendimento remoto, muitos projetos e tal começaram a surgir oferecendo assistência psicológica remota, como também assim, é muito interesse, né, para apresentações, para lives, né, para Uhum. a gente sendo convocado para chamar em contextos muito diferentes, onde antes não existia essa preocupação, né? E agora a gente realmente está vendo que a gente está precisando cada vez mais, né, ter esse acompanhamento e ver os mínimos detalhes, né? E então, assim, para a gente entender um pouco essa relação entre saúde mental, né, e qualidade de vida, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, mais sobre esses fatores que levam a gente a adoecer psicicamente, né, e sobretudo Sim. nesse contexto da pandemia. A questão de saúde mental e qualidade de vida existe uma relação muito estreita, né? Porque tanto a qualidade de vida da pessoa, né? Quer dizer, como ela percebe, né? A situação de vida dela, o que está ao redor dela, essa qualidade de vida vai impactar, né, no bem-estar psíquico, né, na saúde mental, como também o estado psicológico dessa pessoa, né, a condição, né, Uhum. psicológica vai afetar na qualidade de vida dela. Ou seja, Com se certeza. ela é uma pessoa que está desencadeando um quadro intenso de depressão ou de ansiedade, certamente isso vai impactar nos estudos, na vida acadêmica, né, no Uhum. rendimento, né, na capacidade de memorizar, de compreender, de se concentrar, né, na sua vida profissional, no trabalho, pode diminuir sua capacidade de iniciativa, de interação social, né? Então, claro que isso vai impactar também na sua qualidade de vida, né? Então, existe essa relação muito estreita, né? E assim, né, as questões socioeconômicas, né, a vida Sim. familiar e tudo isso também vai gerar, né, influência, né, nesse bem-estar, nesse equilíbrio emocional também. Sim. Então, assim, essas situações, né, que pode levar ao adoecimento né, psicológico. Então, qual seria, assim, o motivo, ou alguns dos motivos que realmente nos levam ao adoecimento psicológico, né, psíquico? Então, assim, a gente tem, claro que em alguns quadros a gente tem fatores biológicos, né, que vão influenciar, né? Inclusive, em alguns quadros, a gente tem situações que pode ser identificado, por exemplo, uma depressão de origem orgânica. Né? Então, esse é um Uhum. fator. Né? E a gente tem fatores, né, da vida mesmo, sociocultural do indivíduo, né, que pode gerar impacto. Agora, para nós psicólogos, é muito importante entender o desenvolvimento psicológico do sujeito. Então, a história dele pregressa. Um adoecimento Uhum. psíquico não vem do nada. Não é uma coisa que eclode na minha vida de adulto e vem do nada. Quer dizer, existe toda uma base, né, uma fragilidade, às vezes, no desenvolvimento, ou algo da minha formação, de meus vínculos afetivos iniciais, né? Então, uma história anterior que pode propiciar, favorecer para que nesse momento atual eu desencadeie um processo patológico, doentio, né, que se caracteriza pode se caracterizar como um transtorno psicológico, psiquiátrico. E no Isso, momento, às vezes existe um gatilho, né, que vai meio que desencadear esse processo, mas já tem uma história anterior, né?
Sim. Surgiu uma pergunta aqui, professora Andréa. Obrigada, professora, por estar participando aqui da nossa live. É, ela perguntou o seguinte: como perceber sintomas com mais precisão? Né? Então, é, é claro que cada pessoa tem um padrão de comportamento, digamos assim. Né? Então, assim, ela tem uma autopercepção das suas possíveis reações a determinadas circunstâncias, né? Até certo ponto, essa autopercepção nos leva a um entendimento de que se a gente está bem ou mal. Quer dizer, se a gente começa a ter uma mudança nesse padrão comportamental de reações aos fatores do meio mesmo, aos estímulos do ambiente, né? Ou seja, no meu ambiente de trabalho, se eu começo a reagir de forma agressiva, se eu começo a sentir dor de estômago, batimento São os cardíaco pequenos detalhes. acelerado, né? Então, ou seja, uma ansiedade toda vez que eu vou sair para o meu trabalho. Quer dizer, são circunstâncias assim, baseadas na minha autopercepção mesmo. Em Sim. alguns casos. Em outros casos, parte da observação do outro, de quem convive com a gente. Às vezes a gente não se dá conta dessas mudanças, mas o outro, que também nos conhece na convivência, pode começar a identificar algumas mudanças nesse padrão, né? Isso às vezes acontece quando a gente tem quadros às vezes mais graves, né? E que às vezes pode até levar a pessoa a perder um pouco o contato com a realidade, né? E aí, às vezes, é mais identificado pelo outro do que por mim mesma. Sim. Surgiu mais uma pergunta aqui de uma seguidora nossa, Mônica Teles. Ela pergunta o seguinte: a questão também do AVC pode desencadear uma depressão? Sim, talvez não do ponto de vista orgânico, digamos assim, mas a consequência psicológica de um AVC. Eu posso falar mais desse ponto de vista, né? Uhum. Se esse AVC trouxe algum tipo de limitação, de sequela, né? Ou se gerou um estado de ansiedade, de alerta na pessoa, né? O medo de ter, né? De ter sentido uma ameaça, né? Ameaça de morte, né? Então, o quanto essa situação vivida, né? Ela provocou um impacto naquele indivíduo, né? Para algumas pessoas ele pode lidar com isso muito bem, isso pode ressignificar a vida dele. Depois disso, ele pode se sentir até melhor, mais fortalecido. E outras pessoas não, né? Isso pode desencadear algum processo, né, depressivo e que pode ter surgido, né? Talvez esse AVC tenha sido um gatilho para desencadear um adoecimento psicológico. É verdade. Então, assim, a senhora estava falando há pouco instante sobre os pequenos sinais, né, que nós damos, né, que demonstra essa questão do adoecimento. Qual seria o impacto da pandemia, né, da Covid-19 sobre a saúde mental da população, né, como um todo? Num primeiro momento, eu acho que o que mais foi observado foi o medo das pessoas, né, do contágio, né? Então, algo desconhecido, né? Quer dizer, uma situação de pandemia que nunca nenhum de nós, né? Quer dizer, a gente viveu algo semelhante, né? Nessa abrangência. Então, acho que essa insegurança gerou muito medo em algumas pessoas, né? Pessoas que estariam mais vulneráveis a lidar com situações inesperadas, né? E num segundo momento vem a questão do isolamento social, né? Então essa mudança na rotina, né? Tudo isso para algumas pessoas que às vezes a rotina era o suporte para ela se É manter verdade. bem, né? Então, assim, é o trabalho, é o estudo. Então, eu estou sempre ocupada. De repente, com o isolamento, eu tive que me confrontar com os meus problemas pessoais, com a minha vida familiar, né?
com as relações mais íntimas. E isso são consequências, digamos que secundárias, né, da pandemia na saúde mental mesmo, né? Então, deixar de fazer atividades físicas, deixar de ter rotina de ver amigos, de lazer, Verdade. né? Então, tudo isso. E para alguns jovens, Algumas pessoas, pode alguns falar. de nós, a gente tem mantido, né, uma rotina realmente, a gente tem ressignificado esse momento, né, tem dedicado tempo mais à família, tem inventado de aprender uma nova arte, de pintar, de fazer, né, coisas que nem pensava antes em fazer. E só que, por outro lado, algumas pessoas, infelizmente, tem demonstrado um certo adoecimento, né? Com esse momento. Às vezes até eu falo com alguns colegas, e como é que você tá? Aí a pessoa fala, eu tô aqui no tédio, sem fazer nada. E aí é um momento que acho que a gente precisa aproveitar, né? Para ressignificar, né? Para aprender novas coisas. E isso vai ajudar bastante, né, na nossa saúde mental. Você imagina, né? Assim, eu acho que muitas pessoas, como você falou, estão conseguindo tirar um bom proveito desse momento, né? Uma trégua, Sim. né? Que eu acho que muita gente precisava até isso, né? Porque muita gente ficou feliz, ai, deu um tempo, né? Nas pressões, nas cobranças, né? Mas assim, imagina, algumas pessoas precisaram retornar uma vida que talvez não seja uma vida tão boa assim, né? Então, assim, um confinamento dentro de uma casa onde não tem conforto, né? Onde o espaço físico é pequeno e o número de pessoas é grande. Às vezes, Essa havendo questão. conflito familiar, conflito entre as pessoas que estão convivendo. Imagina, né, uma pessoa que sofre violência doméstica e que tem o seu trabalho como um refúgio, ter que ficar, né, na sua casa muito mais tempo com o seu, né, parceiro agressivo. Então, assim, a gente tem circunstâncias assim que para a vida de algumas pessoas isso trouxe um drama muito grande, né, muito doloroso de ser vivido, né? E para outras pessoas não, né? Para outras É pessoas, verdade. tanto dependendo da capacidade interna de cada um, como também das condições de vida, né, que cada pessoa tem. É. Uma seguidora aqui comentou, a Biazinha, ela comentou o seguinte: as pessoas não se conhecem mais. Estamos todos no automático, que o auto, estamos todos no automático que no autoconhecimento, né? O autocuidado foi deixado de lado. E às vezes a gente pensa tanto, né, nesse cuidado, passar o álcool, no cuidado, né, com a pandemia, mas a gente esquece da saúde mental, né? Esquece de manter os cuidados e atentar esses pequenos detalhes que a gente demonstra, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre essa sensação de solidão que muitas pessoas têm passado, né, nesse momento de pandemia, né, de isolamento. Essa questão da solidão, do desamparo, da desesperança, né? Como é que a gente faz para lidar com isso, né? Assim, ó, algumas pessoas, né? Eu cheguei até a fazer alguns atendimentos de pessoas que moram sozinhas, né? E às vezes isso é uma escolha pessoal, né? Muito bem elaborado, uma escolha madura, mas que com a pandemia, né? Isso às vezes essa pessoa podia morar sozinha, mas tem uma vida social muito rica, né? Muito interativa. E às vezes com a pandemia, isso fez ela se confrontar com a solidão, né, com a falta de um companheiro, de uma companheira, né, de uma relação afetiva mais próxima, né? Então, o afastamento físico, né, de não ter amigos próximos ali, o contato físico, isso às vezes, para algumas pessoas, isso mobilizou muito, né, e trouxe às vezes mais medo, né, e às vezes até de um processo de envelhecimento na solidão, né? Então, às vezes isso, né, para alguns A gente tem trouxe à visto que tona. as redes sociais têm ajudado bastante, né, nesse contexto. A gente, Sim, agora mesmo, falando sim. através da live, tem ajudado É, bastante essa reaproximação, né, entre as pessoas.
Então, tem o assim, lado, tem um lado bem positivo, né? verdade. Então, assim, qual é a preocupação, né, dos psicólogos, dos psiquiatras sobre as possibilidades desses novos quadros de depressão, de ideação suicida, né, que algumas vezes nós temos visto, né, devido ao agravamento, né, dessa situação. Assim, como eu falei, né? Esse adoecimento psíquico, ele não vem do nada. É claro que a situação de pandemia, ela pode precipitar, né, algum quadro como casos de depressão, na ideação suicida. Então, às vezes, até o fato da pessoa estar se sentindo ociosa, nesse tédio, né, como você mesma mencionou, isso às vezes faz com que ela comece a preencher sua mente com coisas muito negativas e muito de autodesvalorização, né? De se penitenciar, de se culpar. Isso às vezes traz um quadro até de melancolia, né? De depressão, e que para alguns isso pode levar a uma ideação suicida. Essa ideação suicida são esses pensamentos de morte, né? Um desejo de morte, um pensamento que às vezes chega até a pessoa a planejar o ato suicida, né? Mas não necessariamente pessoas que têm ideação suicida cometem tentativas, fica às vezes na ideação, mas já é um sinal de alerta, né? Para ser realmente cuidado. Então, assim, né? Se alguém tem, né, algum amigo, familiar próximo que você percebe que está evitando contatos, né, mesmo por rede social, que está mostrando, né, desesperança, aquela pessoa que começa a se tornar pessimista, né, não se motiva mais com as coisas que se motivava antes, né? Então isso é um sinal de alerta mesmo, né, que talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda, né? E nem sempre ele vai compartilhar, mesmo que seja com um amigo, essas ideações suicidas, né? Isso é algo muito íntimo, né? Mas assim, alguns desses comportamentos podem levar a gente a buscar uma aproximação maior, né? Para oferecer algum tipo de ajuda a essa pessoa, né? A importância de buscar uma ajuda profissional, né? E assim, essa questão desse adoecimento, às vezes, muitas vezes tem influência sobre essa questão de a gente estar sempre olhando no celular, nas redes sociais, na televisão, todas aquelas notícias ruins, né? Inclusive, eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando assim, tô cansada de ficar no Instagram e olhando aquele pessoal indo pra praia, todo mundo se divertindo, e eu aqui dentro de casa, como é que faz um negócio desse? E aí ela falando que estava triste, que estava chateada com isso. Então, assim, em certos momentos é bom a gente até se afastar um pouquinho, né, da mídia, das redes sociais, para a gente poder dar um tempinho para a mente, para poder, né, tirar um pouquinho essas informações, respirar um pouco. Essa foi uma das recomendações, assim, na área de saúde mental desde o início, né? Pessoas, assim, que já estavam começando a ficar saturadas, né? E que estavam recebendo um excesso de informação, né? Nem sempre informações verdadeiras, mas informações alarmantes, né? E as pessoas já começando a não conseguir mais lidar com isso, né? Então, assim, restringir esse acesso, né, a um número muito grande de Sim. informações. A seguidora Biazinha, ela comentou o seguinte: quando existe a predisposição para a depressão, é mais complicado nesse momento, né? Então, como é que tem sido para esse pessoal desse grupo de risco, né? Esse grupo de risco, né? Pessoal que já está num quadro de depressão, de ansiedade. Sim, né? Assim, a gente tem pessoas, né? Grupos, pessoas que têm uma vulnerabilidade maior
ao adoecimento, né? Por exemplo, como no caso da depressão. E às vezes essas pessoas já até se tratam, né? Ou fazem uso de medicamento, ou, né, já fizeram psicoterapia, ou estão ainda fazendo, né? Com a pandemia, a gente vê que algumas dessas pessoas aí tiveram algum agravo com isso, né? Então, assim, isso tem que estar sempre tendo acompanhamento para necessidade, talvez, de fazer alteração na medicação, né? Ou de ter um apoio mais intensivo de psicoterapia, né? E a família também está muito atenta, né, a essa pessoa, né? Fazendo também, dando essa retaguarda, né? No âmbito familiar também, né? Sim. É, antes, uma questãozinha também é sobre a ansiedade, né? Muitas pessoas têm desenvolvido esse quadro de ansiedade. Eu mesmo não vou mentir, eu às vezes fico pensando no meu projeto, será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou? E aí, tem vezes que bate aquela ansiedade, aquele desespero, né? Então, assim, como é que a gente faz para lidar com esse medo, essa fobia que a gente às vezes não consegue controlar, né? Uma coisa que a gente sempre recomenda é a pessoa, nesse movimento de autoavaliação, de autopercepção, identificar quais as estratégias que já foram usadas em outro momento da vida e que funcionou, né? Então, assim, o que para você, por exemplo, repercute como efeito de algo que te tranquiliza. Se é ouvir uma música, se é fazer uma meditação, né? Eu, por exemplo, adoro mexer com terra, com planta. Então, chega no fim de Sim, semana, é o que eu quero fazer, né? Mexer nos meus vasos, a Andrea que tá aí participando sabe disso, né? Então, assim, são coisas que ajudam a gente a manter um equilíbrio. Então, com se certeza. um momento de estudo, de estar dedicado ao projeto, você não está conseguindo render, é melhor você fazer uma outra atividade que vai te renovar e depois voltar, né, com uma disposição muito melhor para aquilo, né? Então, ir buscando um equilíbrio também, né? E partindo mesmo do que você conhece de você mesma, né? Porque para uma pessoa mexer com planta pode ser ótimo, para outra não, estressa, eu detesto mexer com terra, né? Então, É, assim, né, para cada um né, pode ser algo diferente. Numa psicoterapia, a gente tenta identificar com o paciente, né, o que para ele pode ser proveitoso. Então, não tem uma regra, né, uma coisa geral, assim. É um certo. pouco chegar ao que a própria pessoa encontra como algo que te traz benefício, que te tranquiliza, que te É. realiza. Então, é uma seguidora que está perguntando se tem alguns remédios que ajudam a desencadear a depressão. Pode existir, pode ter algum medicamento que desencadeie, sim. Né? Eu não saberia, não poderia estar dizendo mais especificamente, mas sim, dependendo do tratamento que a pessoa faz por um outro motivo, ele pode ser um medicamento que esteja relacionado também a isso, como um efeito colateral, que talvez não seja, não aconteça com todas as pessoas, mas é uma coisa para se conversar com o médico, né, que fez a prescrição, se observar, Sim, alguma coisa nesse sentido. tá ok. Então, assim, a gente pode conversar um pouquinho sobre os sintomas psicóticos, né? Esses sintomas que a gente tem e que revelam muito sobre a nossa saúde mental. Na verdade, assim, Quais seriam esses? pode falar, como é? Pode falar. Quando a gente, né, o psicólogo não é todo psicólogo que trabalha tanto com os diagnósticos como o psiquiatra, né, que o psiquiatra é um médico, ele tem uma formação em medicina, ele prescreve medicação, né? Alguns psicólogos, né, têm uma avaliação, uma compreensão mais psicodinâmica. Quando a gente identifica sintomas psicóticos, eles podem aparecer em diagnósticos diferentes.
é quando a pessoa perde a conexão com a realidade. São casos mais graves, em que ela pode apresentar delírios e alucinações. Nos delírios, a pessoa tem ideias que são distorções da realidade. Então, pode ter um delírio de perseguição. A pessoa começa a se sentir e a perceber algo no ambiente como um perseguidor, né? Então, é uma distorção dessas ideias e dessa percepção da realidade. As alucinações, elas já são alucinações visuais, é aquele paciente que vê coisas que as outras pessoas não veem. Ele pode ter alucinações auditivas, ele escuta vozes. Então, a gente vê isso muito na esquizofrenia, né? Nos casos que tem um diagnóstico de psicose, né? Existem alguns quadros que têm casos de pessoas com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. Geralmente, o quadro com sintoma psicótico é um quadro mais grave por conta desses surtos mesmo, né? Que a pessoa realmente perde essa conexão. E aí ela realmente precisa da ajuda, né, de outras pessoas para ela conseguir se sintonizar, né? Geralmente são quadros que são de medicação e acompanhamento psiquiátrico. Certinho. Inclusive, aqui surgiu uma outra pergunta. Cadê? Sobre como a gente faz para dar esse apoio familiar, né? A pessoa que está passando por esse momento difícil, né? Que às vezes nem mesmo ela entende, né? Então, como é que a gente faz para poder apoiar essa pessoa? Como família, como amigo? Assim, a família fica num desgaste muito grande, né? Especialmente se é um quadro, como eu falei, mais grave, né? Com sintomas psicóticos. E às vezes são períodos prolongados ou são crises que a pessoa tem um momento estável e aí tem períodos de crise, né? Então, assim, essa família, ela precisa do apoio de amigos e muitas vezes precisa também de ajuda profissional, porque a vida dela pessoal também é invadida, né, pela necessidade de ajudar aquele familiar, né? Digamos que seja uma mãe, né, com um filho adolescente que tem um adoecimento psíquico como esse, né? Então a responsabilidade que ela tem, né, o trabalho que ela tem, né, para estar acompanhando esse filho, as preocupações, né? Então tudo isso são situações que às vezes ela deixa de ter uma vida pessoal, um prazer, né, situações suas de lazer ou coisas assim, para estar mais ligada no cuidado àquela pessoa que está doente. Então, às vezes, precisam também de um acompanhamento profissional. E do ombro amigo, né, de familiares, de amigos que possam estar ali dividindo, conversando a respeito, né? Porque a família e os amigos são justamente as pessoas que estão no nosso dia a dia, né? Que estão mais presentes. Então, assim, é importante a gente ter esse apoio, né, familiar. E, assim, a gente tem visto nessa pandemia a questão de que muitas pessoas, muitas famílias têm perdido familiares, né? Têm vivido um luto, né? Tem famílias que perderam 4 pessoas, e, enfim. E tem vivido um momento muito difícil, né? Que tem impactado na saúde mental delas. Então, assim, como é que a gente pode abordar essa questão do luto, né? Então, Que também gera consequência na saúde mental. inicialmente, assim, a pandemia, né, a Covid-19, ela trouxe um luto coletivo, digamos assim, né, de perdas que foram perdas em vários campos, assim, na vida das pessoas. E, num segundo momento, né, perdas mesmo de pessoas que não são próximas, né, mas de saber o número de pessoas acometidas, né, que tiveram uma doença, esse adoecimento de uma forma grave, né, e que acabaram morrendo,
né? Então, assim, mesmo não sendo próxima, né, o abalo que a gente tem, né, com esse impacto negativo, né, nos números de morte, ele sensibiliza a todos, né? E mais ainda, aquelas famílias que tiveram perdas de pessoas mesmo ali próximos, né? Familiares, amigos, né? Então, até nesse projeto de terapias, eu sou moderadora de um grupo terapêutico com pessoas em situação de luto, que perderam tanto perdas em função da Covid, como também que perderam familiares por outro motivo, mas nesse momento. E Sim, a forma de velar, né, de fazer a despedida não está sendo da mesma maneira, né? Então, assim, mesmo não também. sendo por Covid, esse processo de luto, ele está sendo bem mais difícil, né? Porque todos os rituais, né, que a gente tem para se despedir dos entes queridos não puderam ser feitos da maneira, né, que na nossa cultura a gente está acostumado a fazer, É, né? Então essa perda está sendo mais difícil de ser elaborada. não poder passar o momento ali, os últimos momentos, ver familiar, se despedir, né? Tem sido difícil mesmo. Tem sido bem complicado. Isso tudo Então, assim, são sim, pode coisas ir. que a gente orienta para que previna complicações do luto, mas que nesse momento não podem ser feitas, né? É esse trabalho de preparo, né, para a despedida mesmo. Sim, verdade. Então, assim, pegando esse gancho, né, sobre tudo que a gente já falou até agora, como é que a gente poderia fazer essa prevenção, né? Como estaria a prevenção em relação à nossa saúde mental? O que a gente poderia fazer para poder mudar esse quadro, poder melhorar a situação de um quadro de depressão, de ansiedade? Quais são, assim, as É, formas que a gente poderia lidar com isso? então, pensar assim, né? Antes de se instalar, né, um quadro doentio, né, a gente é, ter um tempo para se cuidar, né, desenvolver o amor próprio, né, desenvolver esse autocuidado. Então, assim, reservar tempo para fazer minha atividade física, né, para me cuidar, fazer coisas que eu gosto, né, sei lá, até ir num salão de beleza, que pode parecer fútil às vezes, mas de repente é um autocuidado para aquela pessoa, é alguma coisa que vale muito, né, curtir alguma coisa prazerosa com a família, né? Então, assim, a gente nunca deixar de ter esses momentos que são momentos pra gente, né? E que são necessários, né? Por mais que aquela fase da vida seja, não, eu tenho que me dedicar, mas tem que precisa, é necessário, é recomendação, né? Médica, psicológica, que você tenha, preserve momentos de lazer e de bem-estar também. Isso são formas de prevenir problemas mais graves de saúde mental, né? E as questões, assim, que envolvem também a questão de desenvolvimento na infância, né? Então, construir relações afetivas saudáveis, né? De não Sim, superproteção, né? Então, algumas coisas verdade. assim, no sentido de favorecer um desenvolvimento adequado e saudável para na vida adulta, né, se ter uma saúde mental, né, mais equilibrada, digamos Mais assim, né? equilibrada. Certo. Um seguidor nosso perguntou aqui, Betos Chetin. Você evidenciou alguém que desencadeou toque por conta da prática exagerada de limpeza? Ó, eu não cheguei a atender ninguém com um quadro assim, mas acho que não é muito difícil de acontecer, não, sabe? Da pessoa começar a ter esse excesso, né, da higiene, de tomar banho e de usar álcool em gel exageradamente, né? Então, eu não cheguei a ter nenhum atendimento assim. Eu Aham. particularmente vivi uma situação pessoal, né?
eu tive uma experiência em UTI, né? É, e é a coisa de UTI, de lavar a mão, de não sei o que, esterilizar objetos, que eu cheguei a ter um momento de ficar com, digamos, uma sequela momentânea, né, por um estágio da minha vida, de muita ansiedade com essa questão de limpeza. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, Verdade. esses cuidados excessivos, eles são adequados até um certo ponto, né? Até que não vira uma doença, né? Uma obsessão, né, real. Agora, uma dúvida que surgiu, a senhora tem acompanhado, assim, os casos, né, durante a pandemia de algumas pessoas e tem, assim, visto essa diferença no início da pandemia e agora, né? A diferença do quadro psíquico das pessoas, né? Nesse período de pandemia. Tem tido Ó, alguma diferença? sim, algumas pessoas que eu acompanho são estudantes, por exemplo, né? Então, assim, agora tá já sentindo que está muito próximo à retomada de aulas remotas, por exemplo, já tem feito algumas pessoas conseguirem se organizar melhor, fazer um planejamento melhor da sua vida. Então, assim, essa expectativa de que a gente vai dar um passo para se aproximar da realidade que a gente tinha antes, né? Então, retomar uma atividade, mesmo que remotamente, mas já Sim, está trazendo uma motivação para algumas pessoas, se né? manter Então, ativo, né? nesse aspecto, eu tenho observado. Então, algo que gera também uma ansiedade, né? Um medo, né? De não conseguir superar nessa nova condição, né? A distância, mas ao mesmo tempo uma Verdade. motivação pelo desafio mesmo. É verdade. E mais um ponto é que, assim, a gente tem falado sobre essas questões nesse momento atual de pandemia, né? E como é que vai ficar a nossa situação pós-pandemia, né? Dependendo, porque tudo depende de como a gente encara hoje, né? Para a gente poder amanhã ter os frutos, né? Então, assim, como seria a nossa saúde mental pós-pandemia, né? Como é que a gente tem que cuidar para a gente poder ter um resultado melhor quando isso tudo passar, né? Esperamos que passe logo. Assim, eu vejo que para algumas pessoas vai ser um momento de readaptação, né? Então, assim, muitas pessoas não conseguiram manter uma rotina na pandemia, então horários de dormir totalmente descontrolados, ficando varando a madrugada, assistindo Netflix ou em rede social, e acordando tarde, né? Não conseguindo manter nenhuma rotina, né, de estudo, não conseguindo pegar em nenhum material. É, Assim, algumas situações que agora a pessoa, né, voltando a alguma rotina normal, ela vai sofrer um pouco para se readaptar, né? Então isso para alguns vai trazer um sofrimento maior, né? Ansiedade, né? Conflitos, frustrações, né? No início de ser difícil de voltar, é né? um Então, processo. sim, vai depender muito de como cada um levou nesse período de pandemia, né? E para algumas Sim, pessoas que tiveram uma crise, um adoecimento maior nesse período, às vezes o pós-pandemia vai trazer uma consequência, né, psicossocial, né? Ou assim, a continuidade de um processo doentio, né, que talvez não consiga se recuperar ainda, né? é. Ou aí vai depender muito de cada Eu queria um. perguntar, eu queria perguntar para você se, para a senhora, se tem alguma condição que é irreversível, né? Algum estado de psicológico, né, de A gente adoecimento tem que os é quadros irreversível. crônicos, né? A gente tem diagnósticos, que aí são diagnósticos mais psiquiátricos, né? Como eu falei que os psiquiatras trabalham mais com isso,
que são quadros crônicos, que a pessoa precisa fazer uso de medicação a vida toda, ela pode manter estabilidade, mas há um risco de uma crise, por exemplo, que pode ser desencadeada por alguma circunstância da vida dela. Né? Então, por exemplo, um caso de esquizofrenia, né? A gente tem situações que são crônicas, né? Que precisam ser cuidadas para a vida toda. Verdade. E aí é importante a gente poder cuidar, né? E não tentar fazer o máximo para não deixar agravar, né? Não chegar aos casos mais graves. Já faltam 3 minutos. E assim, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse projeto seu, né? Como é que, se alguma pessoa se interessar em participar, como é que faz para poder fazer parte? O projeto Espaço PsiUESC, né, é esse que é voltado a estudantes na área da saúde. Então, na UESC, a gente oferece apoio psicológico, estão os 2 cursos, enfermagem e medicina. A ideia é trabalhar com a formação de profissional, ou seja, eles começam a ter a prática, eles vão lidar com pessoas, então isso vai mexer com as questões subjetivas, né? Eles vão lidar com o conflito do outro, com a saúde do outro, com morte, com sofrimento, e isso vai tocar no que eles estão vivendo como pessoas, né? Como futuros profissionais. Então é esse trabalho. A partir desse trabalho, a gente tem a ideia de futuramente conseguir expandir isso para a universidade como um todo, para outros cursos, para ter uma clínica, né, psicológica voltada à comunidade acadêmica. A gente ainda tem bastante dificuldade para isso, né, porque dependeria de ter profissionais, né, para fazerem atendimentos, ou que fossem alunos de um curso de pós-graduação que pudessem estar se preparando melhor e aí fazendo os atendimentos, né? Mas assim, é uma ideia a médio prazo, digamos assim. E o outro projeto é o projeto E-Terapias na UESC. Ele já veio de encontro a essas necessidades que surgiram com a pandemia, que é fazer o atendimento remoto, né? Só que em grupos terapêuticos. E aí, assim, esse serviço foi oferecido à universidade como um todo e à comunidade, à população geral também, né? Aí, isso foi divulgado, as pessoas se inscrevem, né? Alguns grupos terapêuticos ainda têm inscrição aberta e outros já fecharam a inscrição. Eles tiveram um período de inscrição, fechou um número limite, iniciaram, né, os encontros e aí já fechou. Alguns que fecharam ainda vão abrir novamente mais para frente, outros não. Aí tem que dar uma olhada no site, tem uma página, né, que a pessoa pega as informações de cada e-terapia, né, de cada grupo terapêutico, para ela poder se inscrever. Tem meditação, não é só da psicologia, né? É uma equipe multiprofissional, então tem meditação, grupo de meditação, tem grupo que é mais de o que eu faço parte, que é de terapias expressivas, que aí tem uma população alvo específica, tem grupos que é para universitários, então tem vários ali, né? Mas a ideia é mesmo oferecer esse suporte para as pessoas que estavam precisando de ajuda, né? E assim, quais têm sido os resultados de vocês? Assim, a gente teve um número de procura muito grande inicialmente, assim, de inscrições. Só que tem pessoas que às vezes se inscreveram em muitos grupos e aí acabaram ficando em um ou em outro, né? Então, assim, entre o número de inscritos e os que realmente aderem à prática terapêutica, a gente tem uma redução muito grande. Porque tem pessoas que querem ajuda, mas aí quando tem disponível, elas pegam
é o que pode gerar, às vezes, resistência, né? Sim. Porque é difícil falar o que está sentindo, mexer, né? Então, a gente acaba tendo um número menor de realmente pessoas que efetivamente permanecem. Mas isso é até esperado, né? Porque em psicoterapia também é assim. Mas, assim, essas pessoas que permanecem realmente fazem um vínculo terapêutico assim, têm um grande proveito com a abordagem terapêutica, entendeu? Realmente estão dispostas para aquilo e conseguem ter uma evolução, né? Um Que caminhar, bom, né, importante nesse período. verdade. E assim, quais têm sido os principais quadros, né, de psicológicos, psíquicos que vocês têm atendido, né, nesses projetos? Ó, eu posso falar dos que eu estou participando. Porque assim, a gente ainda, enquanto pesquisa, né, ela tem a parte de intervenção, que são os grupos. E algumas dessas pessoas, quer dizer, todas as pessoas foram convidadas para entrar na pesquisa, mas aí elas vão consentir, né, que o material que está sendo produzido nas sessões possa ser usado como pesquisa. Aí dos outros grupos terapêuticos eu não tenho esse acesso, né? Vou ter acesso enquanto a gente for analisar o material mesmo dos que autorizaram a pesquisa. Dos que eu faço parte, retoma a pergunta para mim, que eu fui A explicar. curiosidade foi só mesmo saber, assim, quais têm Dos sido os quadros quadros. mais prevalentes, né? Sim, Depressão, assim, ansiedade. eu, por exemplo, estou com grupos de pessoas diretamente afetadas pela Covid. Então, são pessoas que tiveram Covid ou que tiveram familiares que tiveram Covid. Algumas pessoas que tiveram a Covid, por mais que foi leve, brando, ficaram apavoradas com isso, desenvolveram um quadro de ansiedade muito grande, né, com medo, sabe, criaram uma situação assim que muito mais alarmante do que realmente o que foi vivido, né? Então, uma das coisas que eu percebi. O outro grupo são pessoas enlutadas, né? Que realmente é um processo que está sendo muito difícil nesse momento, né? De superação, mas que entre as próprias pessoas do grupo isso traz um fortalecimento, né? Todo mundo que está ali participando sofreu uma perda. Então, eles Verdade. compreendem a perda do outro, né? Existe uma troca. E um terceiro grupo que eu faço é com indígenas. E aí Interessante. as questões mesmo da pandemia não estão sendo tão focadas, né? Estão Tá sendo bem. trazidas outras questões da dinâmica deles própria. Entendi. Então, só mais a última pergunta aqui que surgiu, porque a gente está faltando só mais 5 minutos. Como o psicodrama auxilia nos tratamentos, né? Uma seguidora perguntou. Então, psicodrama é uma técnica, né, uma estratégia que alguns psicólogos, alguns profissionais utilizam, né? Então, ajuda o paciente a reviver uma situação, né? E ele vai dramatizar aquela situação na sessão, né? E aí Professora, ele... desculpa me interromper. Ah, pode É falar. que faltam 10 segundos para a gente terminar aqui. O Para Instagram não já interromper, né? disse para a gente encerrar. Então, Tá. eu gostaria de agradecer bastante a senhora por estar participando aqui e obrigada a todo mundo.